lá no Classroom, né? Porque aí fica lá gravadinho, fica sempre as aulas todas lá, toda semana eu vou estar gravando e deixando lá. Então, me apresentando rapidinho, eu sou a professora Maria Rita, trabalho com língua portuguesa há mais de 20 anos e com redação também há quase 20 anos. Só que há 2 anos eu comecei, boa noite para quem está chegando, eu comecei a me especializar na redação do Enem, não é? Na realidade, eu já tinha essa vontade desde quando eu fiz a minha pós, lá em, deixa eu ver se eu lembro o ano, 2011 eu entrei na pós. Quando eu entrei lá na pós, que era de leitura e produção de texto, eu já pensava em me especializar, voltado para o Enem. E no ano passado, a escola que eu trabalho me deu a oportunidade de trabalhar com a turma do ensino médio. Até então, eu trabalhava com redação, mas eu trabalhava com o Fundamental 1 e o Fundamental 2, né? Ou seja, do 2º ano até o 9º ano. E aí, no ano passado, algumas mudanças ocorreram e a escola me ofereceu as turmas do médio. Eu aceitei o desafio, eu falei, bom, vamos lá, eu já tinha trabalhado com redação no ensino médio, mas eu tinha trabalhado lá atrás, em 2008. Eu me formei em letras em 2005, e aí em 2008 que eu peguei as minhas primeiras turmas de ensino médio. Depois eu parei, mudei de escola e mudei de turmas, essas coisas, e aí eu não trabalhei mais voltado para o ensino médio, mas continuei me especializando, continuei estudando, e fui buscando melhorar cada vez mais para quando eu assumisse de novo o médio, eu dar o melhor. E graças a Deus o melhor veio. Nas minhas turmas, na minha turma do ensino médio do ano passado, os alunos que me deram retorno e deram retorno para a escola, eu tive um aluno com nota 920, uns 5 ou 6 alunos com nota acima de 800, lembrando que a turma tinha em torno de 31 alunos, 30, 31 alunos, mais ou menos isso. E acho que, se eu não me engano, todos fizeram o Enem, mas nem todos nos deram a devolutiva. Então, a gente não sabe, nem a mim, nem para a escola. Então, a gente não sabe se as notas foram boas ou foram ruins desses que não deram a devolutiva. Mas dos alunos que deram, um bateu 920, uns 5 ou 6 tiraram 880, mais uns 5, mais uns 3 ou 4 com 820, 840, um grande número de 800, e 2,600, pelo menos até onde eu sei, né? 2,680, e só uma aluna dos que me deram retorno, só uma aluna que ficou abaixo de 500. Mas essa aluna, ela tinha situações, né, fora a escola dela, pessoal, que acaba, a gente sabe que o emocional interfere muito. E já era uma aluna que, de certa maneira, a gente já esperava que o resultado não fosse tão promissor, até porque ela não fazia as redações da escola. Ela só fazia redações de teste de prova, que valiam nota real para a escola. Fora isso, ela não fazia. Simulado, ela não fazia redação. Nos meus treinos, dia de sexta-feira, eu sempre treinava com eles redação, marcando o tempo. Gente, 2 aulas estabelecido, 1h30 para fazer a redação, porque no Enem a ideia é que vocês gastem o menos tempo possível com a redação. Até porque é uma prova longa, é uma prova cansativa. E eu confesso a vocês que é uma prova chata. Eu nunca fiz. Graças a Deus eu digo isso, digo a meus alunos, os meninos sabem, Lavínia e Josué podem confirmar isso. Eu nunca fiz, porque quando eu entrei na faculdade já existia o Enem, mas ele não tinha a proporção que tinha hoje. E lá atrás, quando eu terminei meu ensino médio, não existia, ele estava começando, o Enem estava começando, então ainda tudo era muito novo, não era muito divulgado, não tinha a proporção que tinha hoje. Eu terminei o ensino médio em 90, só para vocês terem uma ideia, né? Fiz magistério, de cara fui para a sala de aula, depois só fui entrar na faculdade em 2000, né? Foi o ano que eu entrei na faculdade, em 2000 não, em 2001 eu fiz o vestibular, em 2000 comecei a cursar em 2001,
na UFBA, cursando letras. Na época eu não fui pelo Enem, porque a UFBA não aceitava, a UNEB não aceitava. Só algumas universidades particulares que aceitava, e eu dizia que eu não tinha condições, e realmente eu não tinha condições de pagar uma universidade particular naquela época. E aí eu fiz, não, para mim tem que ser uma federal ou uma UNEB. Eu tenho que encarar e meter as caras no estudo e tentar passar em uma dessas duas. Fiz o meu primeiro Enem, fiz meu primeiro vestibular da UNEB para pedagogia, perdi, e diga-se de passagem, eu zerei redação, tá? Lá em 1995. 95 não, 94. Eu zerei a redação, nem sabia para onde ia, não tinha... Primeiro porque eu não fiz o ensino médio como vocês fazem. Eu não fiz o ensino médio de formação geral. Eu fiz o ensino médio de magistério, para ser professora. Então, aí, professora das séries iniciais, professora de educação infantil. Então, eu não estava preparada. Eu fui e fiz o Enem fiz o vestibular da UNEB com a cara e a coragem. Zerei redação, e aí, logicamente, quem zera a redação está fora, né? Esmureci, disse à minha mãe que eu não queria mais fazer, quis desistir. Minha mãe ficou no meu pé, não, você vai, você vai, você vai. E aí, me casei, fui por outros caminhos, fui trabalhar todo esse processo. Quando foi em 2000, eu fiz, não, vou tentar federal, vou estudar. Tirei o ano de 2000 para trabalhar e para estudar. Eu trabalhava em uma escola de manhã e à noite para o cursinho. E aí meti realmente as caras no livro. Aí no cursinho foi que eu fui começar a pegar os primeiros macetes. E a redação do Enem, ela não tinha, a redação da Federal não tinha essa estrutura que a gente tem hoje com o Enem. Era um texto dissertativo, mas a gente não tinha todas essas exigências que o Enem tem hoje. E eu me lembro que eu fiz, de 80 vagas, minha classificação foi 75. Então, eu passei lá na rasteira da Federal, mas passei. Comecei a cursar, peguei greves de cara, agora nem se escuta mais falar de greve na Federal, né? Graças a Deus. Mas eu peguei 3 greves pela frente e terminei meu curso de letras no ano de 2005, com atraso de um ano, justamente por causa das greves, né? Que aí vai empurrando, vai empurrando. E aí terminei em 2005 e aí eu voltei a trabalhar. Aí foi quando eu comecei a trabalhar exclusivamente com língua portuguesa e com redação. E aí fui indo, fiz minha especialização. Em 2011, eu comecei a especialização na Unijorge, terminei ela em 2012, e nisso estou até hoje trabalhando com textos. Sou revisora também, trabalho com revisão de textos, de livros, inclusive, para autoras nacionais, autoras que publicam já no Amazon, inclusive. Eu trabalho com revisão de texto, é um trabalho à parte. E também estou fazendo uma outra pós. Eu sou tão louca, amo estudar, que eu entrei em mais uma pós. Agora, voltada exclusivamente para revisão de texto, que vai me dar suporte tanto para trabalhar com o Enem, como para continuar sendo revisora. E aí, este ano, eu resolvi, além da escola, eu montar turmas de monitoria. Eu tenho 5 alunos particulares de monitoria, né? E aí eu fiz, está na hora de eu devolver para a sociedade um pouco do que eu tenho, um pouco do que eu conquistei como aluna de escola pública. Eu fiz minha educação básica toda em escola pública, dos meus 8 anos de idade até os meus 15 anos, foi em escola, 17 anos, 18 anos, foi em escola pública. Depois, na Federal, de novo, escola pública. Então, eu resolvi dar o retorno para a sociedade. Por isso, esse grupo com vocês, né? É o meu retorno, é o pouco que eu posso fazer para transformar, ou tentar transformar, a vida de vocês, alunos de escola pública, certo? Minha ideia aqui não é julgar o trabalho de nenhum professor. Então, o que vocês estiverem aprendendo com os professores de vocês na sala de aula vai ser validado por eles e por vocês lá. Então, não quero comparações, até porque cada professor tem o seu estilo, tem o seu jeito. Não é justo com o professor, não é justo com o professor de vocês, né? De lá da escola, e não é justo comigo, porque nós temos vivências diferentes, temos horizontes diferentes.
Como eu trabalho em escola particular, o meu foco na escola particular é o Enem, são os vestibulares. O foco da escola estadual, da escola pública, é o Enem também, mas é com a demanda muito maior. Um professor que ele tem uma carga horária muito maior. Um professor que tem uma carga horária maior, mas não é uma carga horária maior de redação. Eu tenho 4 horas aulas de redação com meus alunos do terceiro ano. E eu sei que essa não é a realidade hoje na escola pública. Muitos têm só uma aula de redação na semana, alguns têm 2, no máximo 3, e olhe lá. Né? Raras exceções uma escola que tiver mais do que 2 aulas de redação. Isso quando tem, né, Lavínia? Pois é, isso quando tem. Quando o professor chega, quando a secretaria manda o professor. Então, são fatores que a gente não vai entrar, certo? Eu só estou trazendo aqui para deixar claro que minha ideia não é concorrer com professor nenhum. Minha ideia não é que vocês fiquem... Eu sei que a comparação vem, porque ela existe, mas não quero que vocês fiquem levando para a sala de aula, batendo de frente com professores de vocês lá, porque vocês vão se prejudicar lá, certo? Então, quando o professor disser, gente, não é assim, façam do jeito dele e faz comigo aqui do jeito que eu estou ensinando. Eu sei que isso pode ficar confuso na cabeça de vocês, mas é pelo bem de vocês, para não prejudicá-los lá, certo? Então, o que o professor lá disser, gente, é assim, assado, você faz como o professor de lá está ensinando, o que for para ele. Teste, prova, o que ele te cobrar lá, você pede do jeito que ele está te ensinando na sala de aula. O que eu cobrar aqui, vocês fazem do meu jeito, porque é o jeito voltado para o Enem. Se tiver algum professor maleável que aceite a estrutura que vocês vão apresentar, vocês levam. Se não, fica e faz a minha para cá e faz a deles lá. Como é essa estrutura que a gente vai trabalhar? Eu vou trabalhar com vocês o passo a passo. Primeiro momento, eu quero ensiná-los a argumentar. Não adianta nada eu trazer a estrutura de texto pronta, a gente vai trabalhar com ela sim. A gente vai trabalhar o passo a passo de cada etapa do texto dissertativo, a introdução, os 2 desenvolvimentos, a conclusão, parte por parte. Nós iremos trabalhar parte por parte. E vamos fazer atividades voltadas para essas partes, certo? Para que a gente treine. E na parte do desenvolvimento, dos 2 desenvolvimentos, que é onde se encontra o ponto-chave, é o ponto principal do seu texto. Eu diria que é a coluna vertebral do seu texto, que é o que sustenta o seu texto. Vamos imaginar o texto do Enem como o corpo humano, como o nosso esqueleto. Nesse esqueleto, a gente vai ter a nossa cabeça como a introdução, a abertura do texto, vamos dizer assim. Os 2 desenvolvimentos é o nosso centro, é o nosso tronco, onde está a nossa coluna, que é o que mantém em pé, é o que sustenta a nossa cabeça, sustenta nossos braços, sustenta nossas pernas. Então, é o tronco. E a gente vai ter os membros, e esses membros, eles entram como os conectivos, que vai fazer as ligações. As pernas vai ser a nossa conclusão. E aí a gente vai estar trabalhando passo a passo de cada elemento desse, estruturado desta forma, certo? Tranquilo, gente? Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar? Quem o microfone não estiver funcionando, pode falar no chat, que aí eu vejo e reproduzo, certo? Tudo tranquilo, lindona. Tranquilo até aqui para todo mundo? Ok para todo mundo? Vamos lá. Então, ok. Certinho, certinho. Eu vou apresentar agora, primeiro, a nossa turma lá do Classroom, tá? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu apresentar aqui uma guia. Não vai. Nem lembro mais como é que apresenta. Espera aí, tá, gente?
Eu não quero tela inteira, não, porque tela inteira para mim é horrível. Eu vou ter que compartilhar a tela inteira mesmo, eu não acredito. Deixa eu ver se por janela vai. Janela não está indo. Eu vou ter que compartilhar a tela inteira. Não suporto compartilhar a tela inteira, mas vamos lá. Tá aparecendo para vocês o mural da turma? Não, né? Não está aparecendo nada ainda aí, né? Não. Não. Deixa eu ver se agora vai. Pronto. Agora foi. Deixa eu ignorar isso aqui. Eu dei a apresentar de tela inteira porque fica esse buraquinho. Aí agora vai. Bem, essa é a nossa mentoria, certo? Eu estou com 2 telas com meu nome porque eu estou acompanhando pelo tablet, porque aí eu vejo vocês e mostro. Quando eu compartilho só no computador, só com a tela, eu não consigo visualizar vocês. Então, aí a gente tem a nossa turma de mentoria. Aqui é o nosso mural. Aqui no nosso mural, logicamente, ainda não tem nada, né? Mas eu já vou estar enviando hoje, essa gravação de hoje, para os alunos que não... Eu vou chamar vocês de alunos, vai lá, né? E aí, vou estar colocando essa gravação de hoje para vocês, mas eu quero mostrar aqui. Nessa parte aqui, eu vou fazer os nossos simulados, porque minha proposta é, a partir de maio, a gente fazer um simulado por mês. Nossas aulas iniciam, propriamente dito, aula com conteúdo, a partir da próxima terça. E aí eu vou contar 30 dias e vou marcar o primeiro simulado, certo? Esse simulado eu vou cronometrar. Vocês vão estar comigo na aula online, e aí eu vou cronometrar. Eu vou abrir aqui a atividade, vou programar. Eu estou resolvendo se eu abro aqui ou se eu abro lá na plataforma. Eu vou ver onde é que vai ficar melhor para eu dar essa devolutiva de correção para vocês. Se eu abrir por aqui, eu vou estar sinalizando que vai estar aqui no mural, e aí eu abro por aqui. Se eu for abrir lá pela plataforma, é a mesma situação, certo? Logicamente, a gente não vai ter notas, a não ser as notas do texto, que vão ser pontuados de 0 a 1000, certo? Então, aqui é um dos nossos canais de comunicação. Por quê? Porque se eu ficar enviando vídeos pelo WhatsApp, vai sobrecarregar tanto o meu celular como o celular de vocês. Então, por isso que eu criei aqui, porque por aqui eu posso mandar todo o material. Os slides das aulas, tudo eu vou estar liberando para vocês. Em PDF, tá? Então, os slides das aulas vai estar sendo enviado em PDF. Material, eu tenho um material chamado Tempestade de Ideias, que é um material onde vocês vão ter acesso a repertório, para a gente discutir esses repertórios, conversar sobre esses repertórios, conversar sobre as teses que estão ali. Então, a gente vai estar... Esse material eu vou enviar por aqui pelo mural, certo? Vou estar enviando aqui tudo que eu achar interessante para vocês, como eu já vou liberar essa semana 3 cartilhas, que são as chamadas cartilhas de Felipe, esqueci o sobrenome dele. Ele fez acho que é Lucas Felipe. Ele ele reuniu as redações do Enem dos últimos 4 anos, se eu não estou enganada, são 3 ou são 4 que eu tenho, com as redações que tiraram de 920 para cima. Então, tem redações 1000, ele coloca tudo como redação 1000, porque para esse aluno chegar no 920, no 980, algum professor deu a ele o 1000, porque vocês sabem que são 2 corretores. Então, um dos 2 corretores deu a ele o 1000. E aí vai ter uma aula que eu vou explicar para vocês como é feito esse processo de correção,
certo? E aí, aqui eu vou estar enviando todo esse material. O Tempestade de Ideias, os slides das aulas, material de apoio, qualquer material de apoio que eu produzir lá para meus alunos da escola, eu também vou estar trazendo esse material de apoio para vocês. Não vai ter diferença nenhuma entre a aula que eu dou lá na escola e a aula que eu vou dar para vocês. Porque a minha proposta é que eu coloque vocês no mesmo patamar que os meus alunos estão. Então, nada mais justo de que eu realmente trazer para vocês o mesmo material que eu utilizo com eles. Então, eu vou estar trazendo tudo que eu trabalho com eles, tudo que eu discuta com eles em sala, qualquer ideia, qualquer repertório que eu leve para eles, que eu traga discussões com eles, eu vou trazer esse mesmo repertório, essa mesma discussão com vocês. Qual é o diferencial? O tempo. Vocês estão começando agora em abril. Eu já conversei com eles desde fevereiro. Então, a primeira aula que eu dei a eles lá em fevereiro, eu vou estar dando para vocês agora, certo? E aí a gente vai nesse tempo. De início, eu quero colocar nossa aula com 1 hora de duração. Mas se eu ver que não vai dar, que eu vou precisar aumentar o tempo, eu coloco ela para 1 hora e meia. Nos dias dos simulados, a gente vai fazer com 1 hora e meia ou 2 horas de duração. Pelo menos os primeiros simulados. Por quê? Deixa eu tirar aqui esse compartilhamento, porque eu já apresentei aqui. Por que isso? Porque eu preciso que vocês se adaptem a escrever. E escrever sob pressão. Porque lá no dia do Enem, vocês vão estar sob pressão. Eu não vou enganá-los. Vocês vão ter uma prova com 90 questões e mais a redação, com tempo de 5 horas e meia para fazer. Alguém aqui já fez o Enem no ano passado, algum ano anterior? Sim. Lá, quem fez o Enem? Sim. Eu fiz. Pronto. Que se conseguiu acessar e conseguiu ver a vista pedagógica de vocês, eu quero que vocês olhem essa vista pedagógica com bastante cuidado. Eu vou colocar um material lá no mural, e esse material ele é curto, acho que dá para enviar até ele pelo WhatsApp. Eu quero que quem já fez o Enem, eu quero que vocês peguem a vista pedagógica que eles enviam para vocês e analisem essa vista pedagógica. Tentem identificar no seu texto o que vocês conseguem considerar como erro para ter descontado pontos de vocês naquela competência. E depois eu vou pedir o processo de reescrita desse texto, depois que a gente começar a trabalhar. Não adianta nada eu pedir para vocês fazerem a reescrita agora, porque provavelmente vocês vão reescrever praticamente do mesmo jeito, tá? Então, daqui a 2, 3 semanas que a gente começar a trabalhar, que eu apresentar essa estrutura de texto, Josué e Lavínia pula aí uma fogueira, porque eles já deveriam saber a estrutura, né? Mas aí eu vou deixar isso de ladinho um pouquinho. E aí eu vou pedir a reescrita desse texto do Enem. Quem não tem a proposta, eu vou dar a proposta do Enem para vocês, a do ano passado. E a gente vai conversar sobre elas antes de eu pedir essa reescrita. Porque eu quero uma reescrita melhor do que o texto que vocês fizeram. Então, por isso que eu estou pedindo para que vocês leiam, tentem encontrar vocês mesmos os erros de vocês. Se vocês conseguirem identificar, já é um grande avanço, certo? E aí vocês vão fazer depois essa reescrita, trazendo para essa estrutura que eu trabalho, para essa estrutura que eu quero apresentar para vocês. Tranquilo até aqui? Sim. Pronto. Eu agora vou compartilhar. Oi, Josué, fale. Não foi nada, não, apertei errado. Ok. Então, eu vou apresentar para vocês agora a plataforma. Eu ia entrar pelo tablet, mas eu vou entrar por aqui mesmo. Deixa eu fechar a janela aqui no meu computador, senão... Essa plataforma, certo? Quem já conseguiu entrar,
percebeu que eu coloquei já alguns temas para vocês. Não quero, por enquanto, que vocês façam nenhum, certo? Eu vou pedir um primeiro texto, mas esse primeiro texto que eu vou... Aqui já tem, se eu não me engano, acho que eu tenho 13 temas aqui, e eu vou colocar mais, certo? Se eu não me engano, acho que eu tenho 13. E aí eu vou solicitar de vocês um primeiro texto, que é até para eu ver como é que está a escrita de vocês. E aí eu vou selecionar um tema aqui que seja o que eu considero o tema mais fácil por enquanto, porque eu só quero ver como é que está a escrita de vocês. É o meu primeiro contato com a escrita de vocês. E aí vocês vão perceber que quem já olhou, quem já conseguiu entrar, que já olhou, tem temas fáceis, tem temas mais difíceis, tem temas atuais, como esse aqui, as dificuldades as dificuldades e a inteligência artificial, ou seja, já da implantação dessa inteligência artificial no Brasil. A gente vai trabalhar com ele, não agora, não nas primeiras semanas, mas talvez lá na terceira semana, quarta semana, porque ele é o segundo tempestade de ideias, certo? E alguns aqui não têm tempestade de ideias. Por exemplo, a urgência em incentivar políticas empresariais não tem tempestade de ideias. A importância da educação prisional também não tem tempestade de ideias. Não são todos os temas que eu vou trazer essa tempestade de ideias. Eu vou apresentar para vocês também a tempestade de ideias daqui a pouco. Então, aqui nessa plataforma, vocês vão enviar para mim as redações de vocês a foto. Vou mostrar aqui uma redação. Aqui. Né? Esta é a forma como a redação chega para vocês. Sinalizada, corrigida. Aqui foi uma redação que levou nota 1000. Eu ainda não testei enviar áudios, mas eu vou começar a testar, certo? Eu só estou enviando a nota e os comentários da nota. Aqui foi de um aluno que tirou 1000. Deixa eu pegar aqui de um outro aluno que tirou uma nota mais baixa. Deixa eu pegar aqui, porque eu tenho notas mais baixas também. Deixa eu só procurar aqui. Aqui, vou pegar esse de 440. Josué e Lavínia, vocês não estão vendo o nome de ninguém, viu? Porque vocês conhecem a galera que está aqui. Já estava aqui, ó. Pois é, super pare de estar interessada. bisbilhotando, tá? E sem comentários. Então, Não sei de nada. pois é, que bom que vocês não sabem de nada. Assim é que vai o texto de vocês devolvido. Tá vendo? Cada quadrinho desse, ó, não inicia o texto com locução verbal, como ele fez aqui, ó. Fora declarado, isso é errado. Aí aqui já vem repertório improdutivo, não explorado, retomado durante a argumentação. Por que esse repertório é improdutivo? Porque ele não faz aqui, ó, uma ligação aqui. E aqui, na realidade, ele comete um erro de ortografia, de pontuação, desculpe, justaposição. Aqui era para ter um ponto, porque ele fechou aqui, ó, a apresentação do repertório. Esse, entretanto, ele deveria estar com letra maiúscula e fazendo a ligação. Porque esse repertório que ele usou, ele tem que ser legitimado, pertinente e produtivo. Ele é legitimado e ele é pertinente, mas ele não é produtivo porque ele não faz a ligação adequada aqui. Ó, má formulação do tópico frasal, não desenvolve a problemática anunciada. Então, para cada um aqui, vai ter um comentário. As competências aqui estão de acordo com a cor. O rosa, deixa eu ver se eu lembro. O verde é a ortografia, é a competência 1. O azul é a competência 2, que trata do repertório, que trata do tipo textual, que trata da fuga do tema ou do tangenciamento. O roxinho é a competência 3, que é a argumentação, a organização dessa argumentação, a autoria, a marca de autoria de cada um de vocês. Por quê? Deixa eu beber um pouco de água.
Eu vou usar aqui como exemplo um argumento que ele é muito usado e ele é considerado argumento coringa. Por exemplo, negligência governamental. A gente pode acusar o governo sempre. Só que a gente não pode fazer uma acusação vaga. Essa minha acusação do governo, ela tem que ser sustentada. Ela pode ser sustentada com os repertórios. E aí vem com filósofos, alusão histórica, que eu trago lá um momento da história do Brasil ou do mundo, que é válido. Eu trago, mas aí eu tenho que fazer ligação com o meu argumento, não é só simplesmente colocar o repertório. Eu posso usar um filme, eu posso usar uma série, eu posso usar, pasme, gibi, Turma da Mônica. Maurício de Souza, ele vem incluindo personagens com algum tipo de deficiências no seu universo de quadrinhos, na Turminha da Mônica. Eu posso usar isso como repertório se eu estiver falando de um tipo de deficiência que tem um personagem da Turma da Mônica. Por exemplo, deficiente visual. Na Turma da Mônica tem um deficiente visual. Eu não preciso nem lembrar o nome do personagem, mas eu posso trazer que lá na Turma da Mônica, um dos personagens, ele é deficiente visual. E aí eu trago isso, trago as dificuldades que é apresentada na historinha dele, ligando com o meu tema, se estiver tratando de deficiência visual. Na história da Mônica, eu tenho um cadeirante, uma pessoa com deficiência física, né? Paraplégico. Eu pego essa deficiência, eu pego esse personagem e trago ele para a história e contextualizo. Não é só porque é um gibi, não é só porque é uma história em quadrinhos que não é validado. É validado. Ele é legítimo, porque faz parte de uma das áreas do conhecimento, faz parte do lazer. E a revista em quadrinhos ela é usada em escolas. Então, faz parte do processo até de educação. Então, eu posso utilizar a revistinha em quadrinhos. Assim como eu posso utilizar uma obra de arte, uma pintura. Alguém levantou a mão? Espera aí lá que você fala. Eu posso trazer uma pintura, uma obra, por exemplo, de Di Cavalcante, de Anita Malfatti, de Frida, desde que aquela obra, eu consiga fazer a leitura da obra ligando com o meu tema. Porque aí legítimo ele já é, porque é uma obra, é uma pintura, faz parte de uma das áreas do conhecimento. É uma obra de arte. Porém, ele é legítimo. Ele precisa ser pertinente. O que é pertinente? Ele tem que estar ligado ao meu assunto, ao tema que está sendo tratado. E, por último, ele tem que ser produtivo. Como é que eu vou fazer a produção dele? Quando eu fizer a minha autoria. Eu vou ligar meu argumento com o repertório e defender meu argumento. Esse é o momento da minha autoria. Então, que todo mundo use Constituição Federal. O que é que vai validar esse argumento? A forma como você usa. Não é um argumento clichê, não é um argumento que é invalidado. Se você só conseguir lembrar dela, coloque. Não fique sem colocar, tá? Você vai perceber que esse texto aqui só traz esse repertório. Porque o Enem pede um. Nós, professores, que pedimos a vocês para colocarem 2, colocarem 3, principalmente 3, porque a maioria dos textos que levam nota de 900 para cima, eles trazem 3 repertórios: produtivos, legitimados e pertinentes, porque não é só colocar. E aí vem aqui o laranja, é a competência 5, a competência da proposta de intervenção. O rosinha é a competência 4, que é a competência da coesão e coerência. Fale, Lavínia. Oxe, não estava conseguindo ligar o áudio. Enfim, é que eu ia perguntar, Ritinha, se palestras, tipo assim, coisas que palestrantes falaram e citar o nome dele, por exemplo, também seria válido como repertório. É válido como repertório, desde que essa pessoa seja conhecida. Por exemplo, você assistiu Vou falar aqui de podcast. Você ouviu um podcast. E lá nesse podcast tinha um especialista, vamos botar um médico falando sobre a obesidade. E aí, o assunto discutido é a obesidade. Desafios para combater a obesidade no Brasil. Vamos passar assim. Você pode trazer, desde que você legitime.
um podcast, e diga o nome do podcast, porque normalmente esses podcasts eles têm um nome. Ou o nome da pessoa que organiza o podcast, ou o nome da empresa que organiza, mas o podcast ele tem um nome. E aí você pode citar que em um determinado podcast, o convidado, fulano de tal, teve a sua fala. E aí cita de maneira indireta, porque você não vai conseguir lembrar a fala exatamente da pessoa. E aí você traz de forma indireta a fala dele, a essência do que ele falou sobre obesidade. E faz a ligação disso com o tema, com o assunto, com o seu argumento. Então, é validado uma palestra, desde que a pessoa, o palestrante, seja alguém conhecido. Por exemplo, se a gente for pensar em Dr. Drauzio Varela, o nome dele? O que está sempre na Globo, acho que é Drauzio Varela, se eu não me engano é esse. Ele tem vários documentários, ele tem vários textos, ele dá várias entrevistas falando de saúde. Então, você pode usá-lo como repertório, porque ele é um médico conceituado, é um médico conhecido. Então, você pode trazer para o seu texto. Vou citar uma outra pessoa, não do Brasil. Michelle Obama. O próprio ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. O próprio ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela. São pessoas, são autoridades, um já morto, Nelson Mandela, os outros dois vivos, mas que todo mundo conhece. Então, você pode trazer ou alguma fala dele, a fala propriamente dita, né? O texto inteiro, a citação inteira, se você conseguir lembrar. Se não, você traz a essência. Em uma de suas várias entrevistas, o ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tratou desse assunto desta maneira. Ele falou sobre isso dessa maneira. Você traz isso para o seu texto e relaciona com o seu argumento, relaciona com o tema. E aí você vai estar validando aquele argumento. Entendeu? Sim, linda. Okay. Mas esse é assunto para umas próximas aulas, ok? Mas está validado. Assim como filmes, séries, documentários, profissão repórter. Pronto. Profissão repórter, programa da TV Globo, que todo mundo conhece, todo mundo assiste, ou já ouviu falar. Ele tem episódios, então eu posso trazer o Profissão Repórter para o meu texto como repertório. E aí citar. Em um de seus episódios, o Profissão Repórter abordou o assunto tal, tratando desta maneira. E aí diz o que foi falado lá, ou como foi abordado, e relaciona sempre com o seu argumento, com o tema. E aí vai estar validando. Ele já é legítimo, porque é um programa super conhecido. E aí ele vai estar o quê? Pertinente, porque está ligado ao assunto, e produtivo, se você conseguir fazer as ligações, as conexões. Entendido? Pronto. Esta é a minha plataforma, certo? Com todos os comentários. E aí, aqui embaixo, eu trago todos os comentários para microestrutura, o que é de C1, o que é de C2. A correção da redação de vocês vai ser deste jeito, desta forma, certo? Vou tirar aqui esse compartilhamento. E eu vou... Gente, se eu tiver... Eu sou acelerada, viu? Lavínia e Josué me conhecem. Eu sou acelerada. Tem que... Se eu acelerar demais, vocês não estiverem conseguindo compreender, levanta a mãozinha ou liga ou manda lá no chat. Pro, diminui, fala mais devagar. Pro pode repetir, que eu repito. Se quiser me chamar de Pro, pode chamar de Pro. Se quiser chamar de Maria Rita, pode chamar de Maria Rita. Se quiser chamar de Maria, pode chamar de Maria. Se quiser chamar de Rita, pode chamar de Rita. À vontade. Não precisa ser senhora, apesar de eu ser uma senhora de quase 49 anos, cheias de cabelos brancos, mas não precisa ser senhora, tá? Podem chamar como quiserem me chamar, sem problema nenhum. Super tranquilo. Eu vou apresentar para vocês agora a tempestade de ideias. Deixa eu só abrir, que eu cheguei do Pilates correndo, só fiz tomar um banho e sentar aqui na cadeira para trabalhar com vocês. E aí eu vou apresentar para vocês aqui agora o Tempestade de Ideias. Como é esse material e qual é... Oh, meu Deus, abri o arquivo errado. Aqui. E como é que vamos trabalhar com eles.
Aí aqui agora tem que ser pelo computador, porque ele está aqui no computador, não está no tablet. Oxente, porque não abriu? Aí, apresentou? Apresentou. Então, vamos lá. Este é o Tempestade de Ideias que eu estou apresentando para vocês. Ele vem organizado no mesmo estilo do Enem, tá? As mesmas recomendações aqui em cima, né? O texto definitivo deve ser escrito a tinta preta, e aí a gente vai conversar sobre essa caneta de tinta preta. Eu aconselho vocês a já escolherem uma caneta, testarem de início. De início, vocês vão testar várias canetas, certo? Depois, eu vou ter a sugestão de caneta, eu vou trazer a sugestão da minha caneta não, de uma caneta que eu acho que ela é legal. Já vou trazer essa sugestão logo na semana que eu apresentar, que eu liberar para vocês a primeira Tempestade de Ideias. Só que eu acho que ela não tem o tubo transparente. Então, aí tem que trocar e botar no tubo transparente. Isso vocês podem fazer. Se vocês já estão habituados a usar uma caneta, que a ponta dela seja fina, eu aconselho que seja uma caneta de ponta fina, que sua letra consiga ficar legível, porque o texto de vocês vai ser escaneado lá no Enem. Assim como eu mostrei aqui o texto dos meninos lá da escola, vocês sabem disso, que vocês tiveram a vista do texto de vocês e tiveram a devolutiva com o texto de vocês escaneado, não é? Então, esse texto ele tem que ser legível. Não é aquela letra linda, maravilhosa, bonita, toda redondinha, não. Mas ela precisa ser legível. Se você conseguir fazer a letra redondinha, bonitinha, a Pro ama e os corretores também. Mas se você não conseguir, que seja troncha, mas que seja legível, ok? Que a gente identifique maiúscula, minúscula, que a gente identifique os acentos, que a gente identifique o ponto do I, pelo amor de Deus, que a gente identifique o ponto do J, porque tem corretores que são bem carrascos e pode querer descontar isso, já que faz parte de ortografia, tá? Então, fiquem atentos a essas coisinhas minúsculas, porém necessárias, certo? E aí, comecem a treinar. Escolha uma caneta para chamar de sua, minha caneta. E adotem essa caneta para fazer as redações. E aí vão testando. Vocês vão ver que a caneta de ponta fina, ela faz você economizar linhas, porque economiza espaço, porque sua letra fica fininha. E aí você consegue economizar espaço, escrever mais, colocar mais palavras dentro de uma mesma linha, certo? E aí, mais para frente, quando eu começar a falar da estrutura, a gente retoma isso aí, o porquê de usar uma caneta de bico fino. E aí só faz a troca. Vocês tentam usar que vocês tirem a carga, botem numa caneta de tubo transparente, porque a exigência deles é que o tubo seja transparente. Não é marca X, não é marca Y, nem marca Z. É só o tubo ser transparente. Então, troca a carga e usa a caneta que vocês estão acostumados a usar. Só trocando a carga de uma que tem que o tubo não é transparente para um tubo transparente. Então, aqui a gente tem o nosso primeiro Tempestade de Ideias. Deixa eu ver se... Ai, Cristo, aqui eu abri só o tema. Ô, cabeça oca. Deixa eu abrir o Tempestade de Ideias, porque eu acabei abrindo só o tema. Mas aí vocês têm aí com vocês... Vai levar uma vida para abrir aqui agora. O Word. Esse aqui é mais fácil. Deixa eu ver se aqui está completo. Tá, aqui, pronto. Esse aqui é o Tempestade de Ideias, certo? Esse Tempestade de Ideias, a gente traz os temas, texto 1, texto 2, texto 3, texto 4. No mesmo estilo que o Enem traz. O texto 1 do Enem, normalmente, é ele abordando o tema de maneira ampla, ou então ele dá o conceito, ele explica o que é aquele assunto. O texto 2, normalmente, é um gráfico, um infográfico para vocês analisarem, com números, com dados que ele traz. O texto 3, ele amplia aquela informação que ele já deu no primeiro texto. O texto 4, ele traz outras
informações. E é bem capaz de, no texto 4, ele já trazer, vocês vão perceber aí que eu tenho partes grifadas nesse texto 4. Deixa eu aumentar aqui. Ó. Vocês vão perceber que esse texto 4, ele tem partes em negrito. Se vocês observarem, aí eu grifei de propósito, tá? Não quer dizer que lá no Enem ele vai estar grifado. Mas aí eu grifei de propósito para chamar a atenção de vocês que aqui são causas, são consequências. Porque esse tema exclusivo, ele vai trabalhar de consequência. Então, aqui, ó, eu já listei algumas consequências que, se na hora lhe der um branco total e você não lembrar consequência nenhuma, você pode usar os textos motivadores. O que você não pode é copiá-los, como está aqui. Mas você pode usar e trazer para sinônimo, usando sinônimos. E aí você traz. Por exemplo, deficiência no desenvolvimento físico. Eu posso trocar deficiência por uma outra palavra que seja sinônimo de deficiência. Desenvolvimento físico, eu posso trocar por uma outra palavra que seja sinônimo para esta expressão. Cognitivo, eu posso trocar por uma outra palavra, um sinônimo para cognitivo. Um sinônimo para estabilidade social. Um sinônimo para aumento da pobreza, para marginalização social, para dificuldades na escola, para deterioração da saúde. Eu posso trabalhar com sinônimos. E aí ele já me traz isso aí e me ajuda. A leitura dos textos motivadores, ela é muito importante. Vai ter uma aula que a gente vai conversar sobre essa leitura. Como realizar essa leitura, o passo a passo de como fazer a leitura desse texto. Vocês vão perceber que a proposta de redação, ela já traz dentro dela os 5 elementos, as 5 competências que vocês vão ser cobrados. Ó, a partir da leitura dos textos motivadores, com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Conhecimentos construídos ao longo de sua formação é o seu repertório, é o que você sabe, é o que você aprendeu ao longo de sua vida escolar, ao longo de sua existência dentro da sociedade. Aí a competência 3, né? Desculpe, a competência 2, porque é repertório, base nos conhecimentos construídos. Redija um texto dissertativo argumentativo. Ainda a competência 2. Em modalidade escrita formal da língua portuguesa. Competência 1, gramática. Sobre o tema, e aí ele traz o tema, o retorno do Brasil ao mapa da fome e suas consequências. Esse é o primeiro tempestade de ideias. E aí vem, apresentando proposta de intervenção, competência 5, que respeite os direitos humanos. Antigamente, o texto do Enem, a redação toda, tinha que respeitar os direitos humanos. Agora o foco, lógico, você não vai chegar lá querendo matar ninguém, mas o foco é a conclusão. A proposta de intervenção, ela tem que ser respeitando os direitos humanos, respeitando a igualdade, respeitando as diferenças, respeitando as escolhas de cada grupo, de acordo com o tema, de acordo com o assunto, tá? Depois vem, selecione, organize e relacione. Competência 3. De forma coerente e coesa. Competência 4. Argumentos e fatos. Isso, competência 3. Para a defesa de seu ponto de vista. De novo, competência 3. Que é onde está a sua marca de autoria. Aí, a gente tem essa proposta e aí tem o tema 1. Eu trago o tema 1 analisando as palavras-chave, a gente vai conversar sobre elas. Depois, ampliando o senso crítico. O que é que o corretor espera de você com aquele texto? No nosso caso aqui é tratar de consequência. Falar de consequência não exclui causa. Para ter uma consequência, eu preciso da causa. Então, nesse texto, eu tenho que trazer causa e consequência. Mesmo que meus argumentos, ele defenda, ele aponte para a consequência, mas eu tenho que trazer a causa daquela consequência. E eu posso indagar para o futuro. Eu posso trazer aí, no caso, uma causa
e a consequência dessa causa para o futuro, certo? Para as próximas gerações. Eu posso aqui ter essas perguntas que ajudam vocês a trabalhar bem com o texto e não fugir, não tangenciar. Fugiu, zerou. Tangenciou, não passa do nível 2, não passa de 80 pontos. E aí é 80 pontos na competência 2, na competência 3 e na competência 5. E aí são muitas percas de ponto, tá? Mas isso é assunto para uma outra aula. E aí eu vou trazer sugestões de filmes para vocês assistirem, de documentários, de reportagens. Vou trazer contexto histórico para vocês terem uma visão. Filosofia, sociologia, trazendo um argumento, tá? Mais links, quem é Hannah Arendt, no caso, que é quem usa aqui, o que é o conceito de modalidade do mal que eu estou trazendo aí, o que é individualismo que eu também estou apresentando aqui. Depois, o segundo repertório, ou repertório não, argumento, legado histórico, certo? Depois, negligência governamental. Eu trago, então, 3 repertórios com esse primeiro tema. Tem alguns que eu vou trazer 4, certo? E trago aqui sugestões de filmes, de séries e de outros. O filme Parasita, a série O Poço, ou é filme, é uma série. O Torturado, que é um livro. Né? Vidas Secas, que é outro livro. Morte e Vida Severina. E trago também os objetivos da ONU. Por que esses objetivos? Porque eles são importantes e todos os assuntos eles vão estar ligados, direto ou indiretamente, a um desses objetivos. E vocês podem usar esses objetivos como argumento também, certo? Eles são repertórios, como argumento e como repertório, ok? Perguntas? Acho que Nenhuma. falei Nenhuma. demais. E aí, os meninos novos que estão me conhecendo, assustei vocês? Espero que não. Voltem terça-feira, por favor. E aí? Claro, né, querida? Lavínia, você não vale, não. Opinar não vale, não. Inclusive, Ritinha, eu Ah, queria te corrigir, você falou no início da ligação aqui, né? Que teve 900, sei lá o quê. Você tirou, quer dizer, você tirou não, né? Seus alunos tiraram um monte de 900 e tanto ano passado. Oxi, eu fui ver no Sage, teve 940, teve, 960, tá sendo humilde. É isso? teve 940, teve 920, teve. 60 Teve de 960. De Neto Neto. foi a nota mais alta, foi Foi, 960. arrasou, rapaz. Neto foi quase 1.000. Para ele chegar a esse 960, um dos 2 corretores deu a ele 1.000. Para isso. Porque a correção do Enem, ela é feita... A gente já está quase estourando o nosso horário hoje. Rapidinho, para vocês terem uma noção, se não sabem ainda. A correção do Enem, ela é feita por 2 corretores. E a diferença de nota de um corretor para outro não pode passar de 40 pontos. Por exemplo, se um corretor, ele pode dar 200 em uma... Vou usar a competência 1 como exemplo, só para ser bem rápido. Um corretor 1, ele pode lhe dar 200 pontos na competência 1. O segundo corretor, ele pode lhe dar 160. Então, aí, qual é a sua nota nessa competência? É a soma dessas 2 notas. Então, aí você tem 320, que vai ser dividido por 2. Então, nessa competência 1, você fica com 160. Entende? Mas alguém lhe deu 200 e alguém lhe deu 160. Ou 120 não, 180, porque 360 dividido por 2 é 180. Sou muito boa em matemática, não. Minha área é letras, tá? Então, 180. Então, a nota final sua é essa soma que vai, dessa soma e divisão, de competência por competência, te dá a nota final. Por isso que a gente tem notas quebradas, 980, 920, 960. Por isso que vem essas notas quebradas, 880, 780, a nota quebrada é por isso, certo? E um 700, porque um corretor deu 200, o outro deu, e aí a soma
deu a diminuição. E, em alguns casos, entra um terceiro corretor. Se a diferença de notas entre o corretor 1 e o corretor 2 for mais de 80 pontos, por exemplo, o corretor 1 deu 200 e o corretor 2 deu 120, aí fechou 80 pontos. Entra um terceiro corretor na história. Se esse terceiro corretor ele não conseguir dar uma nota que chegue em um consenso entre as duas notas primeiras, entra um quarto corretor na história. Então, tem redações que são corrigidas por 4 corretores diferentes. Misericórdia. Porque é algo bem minucioso, bem minucioso. E aí tem a existência desse quarto corretor. Nem todas as redações chegam ao quarto corretor. Só quando tem realmente uma diferença muito grande de mais de 80 pontos entre um corretor e outro. E aí é que entra o terceiro, e se o terceiro não conseguir chegar em um equilíbrio entre as notas, ele pender muito, por exemplo, para o lado do de 200, ou pender muito para o lado do que deu 120, ou do que deu 80, ou do que deu 40, e aí a diferença fica bem maior, entra o quarto corretor. O quarto corretor só entra se o terceiro corretor não conseguir chegar em um equilíbrio entre as duas notas primeiras. Certo? Ok, gente? Tranquilo para todo mundo? Tranquilo. Gente, eu ia falar, se quem não sabe, eu vou falar. Eu tenho uma rede social, que é o Maria Escrita, o Instagram. Então, sigam lá, curtam, compartilhem, postem, né? Obrigada. Certo? E aí, sigam lá, postem. Vai ser, digamos, o pagamento de vocês para mim. Compartilhem o que vocês acharem interessante, mandem para outros colegas aquilo que vocês acharem interessante lá do meu Instagram. Eu estou começando a organizar também um canal no YouTube. Eu não sei se ele vai funcionar muito não, porque minha cara tem que estar lá em evidência, e eu sei dar aula, eu não sei estar como YouTube, como esse negócio de influência para mim não vai funcionar muito não. Mas eu quero sim, nem que eu leve as aulas gravadas daqui para o YouTube, mas eu quero lá, sim, é um outro caminho que eu quero enveredar para chegar a mais gente, para dar oportunidade a mais pessoas, principalmente pessoas que não podem pagar, como eu um dia não pude, certo? Então, obrigada, Lavínia, obrigada, eu vou errar seu nome, Maíra, não é isso? Maíra, né? E aí... Isso mesmo. né? E aí eu vou, essa é a minha ideia, de não ficar com conhecimento preso só para mim e nem preso só lá em uma escola particular, né? Mas distribuí-lo, certo? Então, sigam Maria Escrita, indiquem Maria Escrita. Eu vou tirar uma foto, não precisa ligar a câmera se não quiserem, mas eu vou tirar uma foto da gente justamente para eu colocar lá, ok? Tranquilo para todo mundo? Vou bater a foto com vocês assim mesmo, fechadinho. Precisa, se não quiserem, não precisa. Não vou obrigá-los, tá? Só para eu postar lá a minha primeira aulinha com vocês, para estar também divulgando. E, logicamente, que eu divulgando o meu trabalho com vocês, eu acabo chamando alunos que vão me pagar, ok? Beijos, amor. Tá virando blogueirinha, né? Oi? Não, Tá não vou virar. blogueirinha. Já basta o da Barbie, que eu fui na onda de postar o da Barbie. Isso? Já basta o Eu da vi, Barbie. adorei. Já basta o da Barbie, que eu fui entrar na onda, o povo tudo. Tem que postar, que a Barbie é a febre, é a febre, é a febre. Eu fui lá, postei. Obrigada, até o próximo encontro da gente, próxima terça-feira, certo? Tchau, Vitinha. Beijo, Gosto de agradecer. boa noite. Obrigada, obrigada, Adriana. muito obrigada. Nada, à Beijinho. disposição. Até a próxima terça. Beijo, até a próxima terça. Tchau, gente, até terça.